eu ou qualquer outra pessoa adulta, por que eu deveria fazer uma avaliação neuro? Ou não, Se eu já você estou adulto, já sentiu, era? não. Se você sentiu que ao longo da sua vida, né, teve alguns comportamentos, teve algumas coisas que ficaram mais em defasagem, você quer se entender um pouco melhor. A gente tem muitos adultos que falam assim, eu passei uma vida toda querendo saber o que eu tinha. E aí depois, na fase adulta, vai fazer a avaliação. Então a gente tem vários fatores. Então, se você teve alguma lesão cerebral, você vai precisar passar por uma avaliação, né? Mas se você tem esses fatores ali que você já observa que ao longo da vida, assim como eu, né? Suspeito que com relação à questão do TDAH, é importante que faça assim. A gente tem instrumentos que avaliam até os 99 anos de idade, né? Então, isso é muito importante. Tem adultos que recebem o diagnóstico de autismo já na fase adulta, o TDAH já na fase adulta, altas habilidades já na fase adulta, mas sempre foi tratado de uma maneira assim como, é só isso, é só um comportamento, é só uma coisa que vai passar. E não passou. Jeito. É o meu jeito. E dentro da avaliação da parte dos adultos, a gente consegue também avaliar um pouco melhor questões de personalidade também. Então, é muito importante. Afetividade e personalidade a gente consegue também dentro da bateria de avaliação. O tratamento, porque isso vai ajudar no prolongar, né, da vida dele, né? Ele vai conseguir diagnosticar isso. Você vai se conhecer, você vai saber como que foi a sua vida toda, vai começar a ter respostas. Eu acho que isso dá um alívio, né? Uma descarga emocional muito grande. Sim. E até pegando um gancho nisso, por que casos de TDAH e TEA estão aumentando? Por que estão aumentando, né? Por dois fatores. O primeiro, eu acho que o mais importante de todos é o conhecimento que a gente tem. Então, a gente tem muito mais estudos, muito mais artigos, muito mais cursos ensinando a diagnosticar e a trabalhar. Né? A informação é muito mais rápida na nossa mão hoje. A tecnologia ali acabou espalhando muito mais rápido a informação. Então, a gente consegue ter essa ampla visão. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Assim como eu, lá atrás, né? Com relação à questão do TDAH, eu comecei a ter filhos. Então, os autistas lá atrás que tinham o autismo e não foram diagnosticados, mas eles cresceram, casaram e tiveram filhos. E os fatores genéticos é muito grande. Então, a chance de um filho nascer com o TDAH, com as altas habilidades, que também é um fator genético que pode ter vindo dos pais, aumenta. Então, a gente começou a ter esse ciclo. Os autistas lá de trás, diagnosticados ou não, começaram a ter filhos. E aí, além da informação se propagar mais, existe sim o nascimento dessas crianças por conta desses fatores de predisposição genética. Entendi. O fato de um pai ter autismo, isso vai para o filho ou pode ir para o filho? A probabilidade é muito maior de ir. Né? Então, a gente tem alguns números aí, né? Então, a probabilidade ela aumenta muito mais. Se for um menino, né, é muito maior também. Então, é muito maior a incidência do autismo em meninos do que em meninas. O TDAH em meninos do que em meninas, né? Mas a probabilidade aumenta muito. É quase, assim, difícil de não ter. Entendi. E, na sua opinião, qual é o erro mais comum que você vê famílias cometendo quando percebem alguma coisa de diferente no desenvolvimento da criança daquilo que não está esperado? É achar que o comportamento vai passar, é achar que é só uma birra. O fulaninho é muito birrento, o fulaninho é muito manhoso, é falta de uma lapada, povo, já ouvi muito isso. Então, o não ter esse olhar para a resolução daquele problema e achar que aquilo vai passar. Né? Muitas vezes não passa. Principalmente se a gente está falando de transtornos do neurodesenvolvimento. Pelo contrário, aquilo piora mais ainda. Então, a criança apresentou algum atraso, a criança apresentou alguma dificuldade de aprendizado, vai, gente, procura. Né? Hoje o SUS, hoje os convênios, as clínicas particulares, tem muito mais profissionais ali que estão aptos a fazer essas avaliações. Então, vai procurar. Né? Nem que seja assim, como esse caso que eu atendi, para dizer que a criança está tudo bem e não tem nenhum fator. Mas vai, eu acho que é muito importante que seja muito bem avaliado. Né? Vai para um profissional sério, pergunta qual que é a estrutura dos testes que ele utiliza, qual que é a forma de trabalhar desse profissional. Mas ele não faz de conta que não está acontecendo nada, né? Ou que é só uma birra. A gente, às vezes, leva também muito para o lado pessoal, tipo, essa criança é muito manhosa, essa criança é muito mimada porque eu preciso dar mais eu preciso dar mais limites, né? E fica muito assim no eu, e quando não. Que também faz parte, né? Tem que dar limites, tem que receber nãos, tal, também faz parte, mas não pode ficar só nessa, né?